Bom dia a todos os participantes. Bom Nós dia. vamos tentar começar no tempo para conseguir acabar no tempo também e rentabilizarmos ao máximo a nossa sessão. Portanto, eu desde já agradeço a participação a quem escolheu estar connosco neste bloco. Agradeço também a participação dos nossos dois intervenientes e não vou tomar este tempo que é precioso para eles. Queria só dar algumas indicações em relação às umas questões habituais, os microfones, terem o cuidado de eles estarem desligados. Nós não nos lembramos disto, mas às vezes eles mantêm-se ligados e depois ouvimos conversas de fundo. Se existirem problemas a nível da recepção do som, sugerimos que desliguem a câmara para assegurar uma melhor largura de banda. Quando intervirem, por favor, se lembrarem, tenham cuidado que seja perceptível o vosso nome e o apelido, pelo menos. Se for o nome da escola, também poderá ser útil. Privilegiamos as questões colocadas no chat, porque essas podem ser sendo colocadas ongoing e às vezes no fim não temos essa oportunidade, embora nós reservaremos algum tempo para esse efeito. A dizer também que a sessão vai ser gravada de forma a que depois exista uma disponibilização posterior e, portanto, se alguém não consentir a gravação, terá que abandonar a sessão e por último, apresentar-me, dizer que me chamo João Ribeiro, faço parte de uma equipa alargada na DGE que tem acompanhado a implementação desta medida e os nossos dois intervenientes para hoje são o professor Pedro Rosário, do Grupo Universitário de Investigação e Autorregulação da Universidade do Minho. O professor Pedro foi responsável pelo desenho do projeto Mentor e continua a acompanhar inúmeras escolas no âmbito da implementação de programas de apoio tutorial, das tutorias autorregulatórias. E temos também o gosto de ter connosco o Dr. Mário Rocha, diretor do agrupamento de escolas de Cristilo, que nos dará aqui um testemunho da implementação desta medida no seu agrupamento. E eu, sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Pedro Rosário. Olá, bom dia a todos. Isto agora parece déjà vu, porque nós já fizemos isto há uma hora, só que as pessoas são diferentes, não é? Portanto, bom dia a todos, espero que estejam bem, desejo que tenham um bom ano e queria também dar uma palavrinha de agradecimento. Eu acho que nestas ocasiões, acho que é bom, temos tantos responsáveis pelas escolas, agradecer. Eu gostava de agradecer todo o empenho, todo o entusiasmo, todo o esforço que fazem para levar as escolas para a frente, apesar de todas as dificuldades. Pronto. Isto é o início. Agora queria mostrar-vos aqui, a ideia é nós termos aqui um momento... Espera aí, vamos desligar isto. Pronto. Nós vamos ver agora aqui um vídeo e depois vamos discutir. Esta sessão foi partilhada, foi construída com a doutora Tânia Nunes, que é a psicóloga do agrupamento de escolas de Cristelo, que trabalhou connosco, fez o doutoramento na equipa e que está muitíssimo capacitada e é muitíssimo entusiasta, uma profissional magnífica e eu faço hoje as apresentações e ela fez ontem e faz na quarta-feira e, portanto, agora os textos são os mesmos e a lógica é a mesma. Vamos então aqui partilhar aqui, tem que sair daqui para partilhar, ok. Vamos só ver se ouvem. Atenção, vamos ver aqui um videozinho é como se fosse um pequeno intervalo para o chá. Atenção, é bom que tenham chá e depois nós já discutimos. Quem está aqui na minha frente é a doutora Irmelinda. Diga só se ouve, está bem? Diga só se ouve. Espera. Ouve? Ouço bem. Obrigada.
Bem, voltamos. Então, espero que tenham gostado do vídeo. A ideia é perguntar, porquê é que acham que se traz este pequeno vídeo para falar das questões do mentoring, da tutoria? O que é que vos parece? Não com tanta espontaneidade, se faz favor, nem todos ao mesmo tempo, porque senão gera-se aqui uma desorganização e parece uma sala de aula, não pode ser. Então, o que é que vos parece que isto chama a atenção? Podem desativar ativar o som e intervir à vontade, sem problema. Claro, vamos lá. Um bocadinho para animar. Sim, algum preconceito? Esse é uma coisa importante. A parte dos preconceitos é importante. E talvez, se calhar, o primeiro preconceito de todos, que é o das nossas ideias. Claro que sim, claro que sim. Não sei quem é, mas sim, claro. O que me deu a entender, lá está, é isso, foi o que a colega disse, não devemos partir, não devemos partir, ou não devemos julgar com base nos nossos preconceitos, mas sim ver e, antes de mais, escutar com atenção, eu acho. O outro. Os nossos preconceitos, as nossas ideias feitas. As nossas crenças, os nossos objetivos. Okay. Exatamente. Boa. Muito obrigado, muito obrigado. Mais algum insight? Mais alguma questão? Que julgamos sobre os outros baseados nas nossas perspectivas, exatamente, ok. Ok, obrigado. Rui? Diga. Ana? Na perspectiva do jovem, a vontade e o desejo de partilhar. Sim, claro. É muito interessante ver essa perspectiva, não é? Apesar dele não estar a entender absolutamente nada, ele continuava a querer partilhar e estava muitíssimo bem, sim. Gerir as frustrações também é interessante, isso também é uma questão importante. Sim. Ok, então, vamos ver. Nós temos aqui pouquinho tempo, porque o Dr. João é exímio, espera aí, no controle do tempo e, portanto, não podemos aqui despistar-nos. Não podemos despistar-nos, não é? Estão a ver o vídeo ou não? O slide ou não? Não. Não.
Então é que tem que se despartilhar isto, tem que se tirar, tem que se partilhar outra vez. Então não consegue, não é? Ok. Ok, agora já estão, não é? Agora já estão. Pronto. Então, vamos lá ver. Então agora seria, nós conversámos um bocadinho acerca da tutoria, não é? Exatamente o que é a tutoria. Então, se calhar é interessante nós vermos aqui algumas questões e depois ligamos às questões do vídeo, não é? Às questões do vídeo, vamos ligar a partir daqui de alguma conceitualização mais teórica, não é? Uma questão interessante é se calhar perceber de onde é que vem esta ideia de mentoring, do mentor. Em português a palavra tutoria é uma palavra que não é muito feliz, até porque está ligada a algumas questões mais de justiça, mais de infração e portanto não é boa. Mas a palavra mentor, ou mentoring, vem do mentor, e o mentor na Odisseia é o amigo do Ulisses a quem ele pede para levar a mulher, a Penélope e o Telemaque, o filho, para um lugar seguro na guerra, não é? E, portanto, ele cuida muito bem deles e daí ficou gravada esta ideia do mentor como alguém de confiança que ajuda num determinado caminho. E esta é uma ideia que ficou perdida depois durante alguns séculos e que depois, muito mais para a frente, muito mais próximo agora, no século XVI, XVII, começa a aparecer como ligada aos processos educativos. E é esta parte que nós queríamos relevar, não é? Que é interessante perceber sempre de onde é que vêm estas ideias e os termos cunhados. Então, o que é que define a tutoria? O que é a tutoria? A tutoria é claramente um processo de ajuda. Isto é muito importante. É um processo de ajuda. E, portanto, mas como é que se ajuda? É um processo de ajuda e de apoio à aprendizagem que tem uma forma interativa, de interação, e que é sistemático e, portanto, não é avulso, não é conversar de vez em quando, não é dizer meia dúzia de coisas, é interativo, sistemático e é significativo para a mudança. E para ser significativo tem que ter em consideração aquilo que é o outro, os pensamentos, os sentimentos do outro. Eu acho que é muito importante perceber isto. Atrás sempre de um comportamento há um conjunto de pensamentos e de sentimentos. Se nós queremos modificar os comportamentos, nós temos que ir atrás a montante e tentar perceber quais são esses pensamentos e quais são esses sentimentos que podem estar a obstruir o processo de mudança, não é? Isto chama-se, mas nós não temos tempo aqui de discutir isto, crenças irracionais. Há crenças que nós temos, ou seja, coisas em que acreditamos, eu não sou capaz, isto não é para mim, burro velho não aprende línguas, isto já passou este comboio na minha vida. Este tipo de crenças, este tipo de ideias, condiciona o meu comportamento. E, portanto, se nós queremos trabalhar os comportamentos, modificar, ajudar os jovens a melhorar o seu comportamento, nós temos que entender o que está a montante. E esse é o trabalho dos tutores. É um processo de ajuda. E também é muito importante esclarecer os termos. O que é a tutoria, o que é o mentoring e o que é o coaching. Porque às vezes nós fazemos como os educadores, e às vezes fazemos isto, os educadores muitas vezes fazemos isto, levantamos o nariz e vamos à procura do cheiro, do aroma do momento. O aroma mais na moda. E isto leva-nos a uma deriva completamente inconsequente e que não é compreensível nem para os próprios educadores e menos para os receptores dessa comunicação. E, portanto, porque se começa a usar termos que parecem a mesma coisa e não são nada a mesma coisa. Esta ideia de que não há nada mais prático do que uma boa teoria é muito importante. Como diz o povo muito bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece absurdo, mas eu gosto imenso deste ditado que é muito sábio, muito sábio. A tutoria e o mentoring são uma coisa e o coaching é outra coisa. Então o que é uma coisa e o que é outra coisa? O mentoring ou a tutoria tem um aspecto, um foco claramente no desenvolvimento pessoal. O que é que nós queremos trabalhar? Queremos trabalhar a forma como os alunos olham, primeiro identificam os seus objetivos e os seus problemas, a forma como chegaram onde chegaram, o que é que pode ajudar a explicar o percurso que os levou ao sítio em questão e depois ajudá-los a construir alternativas para melhorar a circunstância em questão. Portanto, é um trabalho desenvolvimental, é um trabalho mais global. Então, e o que é o coaching? O coaching originalmente, ainda que depois tenha sido abastardado e estendido, e portanto muitas vezes colapsam estes dois conceitos, mas não é verdade. A ideia é que o coaching tem um foco muito mais concreto num aspecto limitado do desenvolvimento. Exemplo, nós temos alguém que tem dificuldade em controlar a voz, falar em público.
alguém que tem dificuldade na gestão do tempo, ok? Isto poderia ser um trabalho típico de um coach, que é limitado, vamos ajudar-te a colocar a tua voz, vamos ajudar-te a entender, controlar os processos da ansiedade para falar em público, e, portanto, trabalha um conjunto de ações, esta competência, e, em princípio, resolve-se a competência e acabou o processo de coaching. O que é que seria o mesmo problema liderado por uma perspectiva de mentoring? Perceber, por exemplo, quais são os receios associados a falar em público, porque é que isso é importante para a sua autoeficácia, para a sua autoestima, o que é que o preocupa o que os outros vão pensar, o que ele pensa dele próprio, etc. Portanto, este problema é inserido numa perspectiva mais global e nós trabalhamos o desenvolvimento global. Portanto, os dois conceitos não têm nada a ver uma coisa com a outra e não podem ser substituídos indiscriminadamente. Isto é importante. O que é importante então? Qual é o foco e o propósito fundamental dos programas de tutoria? É a reflexão. E depois, reflexão. E em último, reflexão. É refletir, ajudar a pensar. É um processo de treino da reflexão, da tomada de consciência de onde é que eu cheguei e o que é que eu preciso de fazer para melhorar. Por exemplo, o que é que eu preciso de fazer para pedir ajuda. Os processos de pedido de ajuda são muito complexos. Não é só fornecer a ajuda, também está disponível para aceitar a ajuda. Vocês veem isso muito bem nos professores, não é? O professor que tem dificuldade a controlar a disciplina, pode ser fácil, nós facilmente identificamos isso. E até identificaríamos as estratégias. O problema é, essa pessoa está disponível a que alguém o ajude? E essa é que é a dificuldade. Portanto, os processos de ajuda são, de facto, importantes e são bionívocos, não é? Nós temos que pedir ajuda, mas também temos que estar disponíveis para poder ser ajudados, não é? Esta ideia dupla via. Portanto, o que é expectável que o tutor faça? Não que diga coisas. O tutor não é para estabelecer coisas. É a ideia agora do vídeo. Lembramos agora o vídeo. Estão a ver? A ideia da senhora. Ela tinha uma ideia de que as bolachas eram dela. E, portanto, conduziu todo o seu comportamento com as bolachas são minhas. E, portanto, eu tenho direito a comer estas bolachas. E isto é muito importante, porque muitas vezes nós vamos para o processo educativo com estas ideias. É assim que se ensina, é assim que se deve fazer, é assim, eu já faço isto há 20 anos. Quando nós trabalhámos os processos de mentoring, nós sentimos uma grande dificuldade com pessoas que diziam, mas eu já faço isto há 20 anos, vêm agora estes miúdos lá da universidade dizer-nos isto, dizer-nos não sei o quê. Pois, mas é que os miúdos da universidade estudam e trazem dados importantes que ajudam a pensar. E provavelmente nós temos que estar plasticamente disponíveis para nos reajustarmos. Porque a dureza quebra. Reparem, qual é a dificuldade num carvalho contra uma tempestade e o bambu? O bambu não quebra e provavelmente se a tempestade for elevada, for dura, o carvalho quebra. Portanto, é interessante isto, não é? A ideia de nós termos alguma flexibilidade para podermos ir ajustando os nossos comportamentos. O que é importante aqui nas condições dos programas de tutoria? O que é que nos diz a investigação? Uma coisa muito importante é temos que trabalhar pelo menos 6 meses. Os processos de mudança exigem tempo. Não há mudanças plásticas Não, isso não existe. Mudanças rápidas não existe. Não, isso não existe. Como é que deve ser a frequência? Regular. Mas semanal ou quinzenal? Isso não é fundamental. O fundamental é que seja regular. Ou seja, não seja avulsa. Agora começamos assim, depois é assim, quando der eu chamo-te, quando der falamos, quando tu necessitares falamos. Isso não funciona. Isso é errático. Se é semanal, é semanal. Se é quinzenal, mas tem que ser algo profissional que se perceba. Isto não é um processo de amizade, de amigos que vão ali ajudar e tomar um café com os outros. Isso não faz sentido. Isto é um processo educativo e profissional, um processo de ajuda que tem um princípio, uma fim, que tem guias muito concretos, não é? Tem um programa, digamos assim, uma rota, uma lógica que é preciso trabalhar, não é? Outra questão muito importante é a articulação com os outros agentes educativos. É fundamental nós articularmos. Ou seja, o tutor tem que estar articulado, muito bem articulado, com o diretor de turma, com os outros professores, com o SPO, porque senão depois começa a haver aqui uma confusão. O miúdo é acompanhado pelo SPO, que não sabe o que é que está a acontecer na tutoria. Depois também tem apoios específicos da disciplina de chinês e de grego. Depois é uma confusão. Cada um está a trabalhar uma dispersão de recursos e que não nos ajuda. E, por fim, deve haver uma monitorização constante, não só do tutor com o tutorando, com os tutorandos, para perceber o que é que está a acontecer. Não estamos a avançar no comportamento.
Os nossos objetivos eram que que tu começasses a chegar a horas. O que é que está a acontecer? Chegaste a horas uma vez. Ok, isso é interessante. É um processo aqui, subtil mudança. Mas o que é que está a acontecer? Como é que te podemos ajudar? Esta ideia é muito importante. Como é que te podemos ajudar? O que é que te ajudaria? O que é que tu necessitas? Porque esta ideia é, nós estamos para apoiar, mas tu tens que mudar. E esta é uma questão fundamental nos processos de autorregulação e tutoria. Os professores não vão mudar os alunos. Isso não faz sentido, não é? Muitas vezes nós dizemos aos professores, muitas vezes, tipicamente, os professores do primeiro ciclo conversam, a minha Maria e o meu João e o meu André e tal. Eu sei que é casual talk. Mas a verdade é, minha Maria, meu João, mas o que é isto meu? Não é? O que é que isto quer dizer? E às vezes quer dizer, de facto, alguma posse. Não direta, mas indireta. E isto é interessante. Eles não são de ninguém. São deles próprios e têm que ser ajudados a crescer. Portanto, às vezes até na linguagem, nós podemos ter estes tiques que é interessante também analisar. Vamos lá, que senão depois perco. Pronto. O que é expectável? O que é expectável na tutoria? O que é que nós podemos pedir à tutoria? O que é que pode ser exigível? Nós podemos pedir à tutoria que melhore a motivação dos alunos, a disponibilidade para se envolver na escola. Isto é um trabalho da tutoria. Estes são os produtos da tutoria. Então, e os resultados escolares? Os resultados escolares vêm por acréscimo, ou seja, nós trabalhamos os processos motivacionais, nós trabalhamos os processos de envolvimento na escola. Isto é, um aluno que chegava atrasado 5 vezes, começa a chegar atrasado 3 vezes. Há uma mudança subtil. Mas ainda não chega. Sim, mas é um caminho. E a ideia é nós reconhecermos estas subtis mudanças. Aquilo a que nós chamamos flagrantes positivos. Porque a questão é, nós tipicamente temos um viés para o flagrante negativo. Mas porquê que o flagrante há de ser sempre negativo? O flagrante pode e deve ser positivo. Chegaste atrasado, chegaste a horas isto, fizeste uma boa pergunta, estiveste atento na aula, fizeste isto, e nós reconhecemos que isto, e o aluno reconhece, percebe, que nós estamos atentos, não estamos só como caçador à espera que ele se despiste para chamar a atenção para uma disfunção. Estão a ver? Esta perspectiva positiva de ajudar a crescer. Portanto, qual é que é o papel da tutoria? Trabalhar os processos motivacionais, os processos de envolvimento na escola, de participação e, em consequência disso, é expectável que ele melhore. Mas atenção, se as dificuldades são graves, o que é que são dificuldades graves? Como todos conhecem muito melhor do que eu, miúdos que estão no 6º ano e que têm dificuldades de compreensão da leitura, miúdos que estão no 6º ano e que têm dificuldades de cálculo básicos. Isto é muito difícil, a tutoria não vai melhorar isto. A tutoria não são explicações, a tutoria não são apoios pedagógicos, não. Se nós misturamos isto tudo, isto é uma confusão. Portanto, a tutoria trabalha a montante dos processos de rendimento, aos processos de motivação e os processos de envolvimento na escola, ok? Isto é o foco. O que é expectável? Que os miúdos se envolvam mais e, como consequência desse envolvimento, comecem a melhorar o seu rendimento, desde que as lacunas não sejam tão abruptas, tão graves, que seja impossível sem uma ajuda extra, não é? Como é evidente, não é? Isso parece-me que é claro, e depois podemos discutir alguma destas questões se quiserem. Também para nós terminarmos, o que é que não é a tutoria? O que é que não é a tutoria? A tutoria não são explicações, A tutoria não é para realizar os trabalhos de casa. Há muita investigação nacional, até do nosso grupo, olha, a doutora Tânia fez a sua investigação nos trabalhos de casa e, portanto, nós temos muita investigação sobre os trabalhos de casa. Os trabalhos de casa são umas tarefas para ser realizadas fora do contexto de sala de aula. E isto é muito importante. E são um termómetro. Um termómetro para quê? Para a autonomia do aluno, aquilo que ele é capaz de resolver autonomamente. Isto dá um indicador muito importante aos pais, aos professores e à própria escola de o estado da nação. O estado da nação em relação ao domínio daquele aluno sobre aqueles conteúdos. Se as notícias são perigosas ou são preocupantes, o que é importante é perceber como é que nós podemos resolver isso. Mas a tutoria não é para fazer os trabalhos de casa. Há muitos outros contextos na escola, muitos outros apoios para realizar trabalhos de casa, apoio, tudo isso. Há todo esse tipo de apoios. A tutoria, não. A tutoria é para trabalhar, volto a dizer, desculpem estar a insistir, a montante os processos motivacionais e os processos de autorregulação. Esta ideia de que eu sou agente da minha própria atividade.
Lazer não é para realizar jogos, a não ser que os jogos tenham claramente uma função educacional. Isto pode ser. Se o jogo é utilizado como um instrumento para alcançar um objetivo educacional, um jogo é tão importante como uma história, é tão importante como um cartoon, é tão importante como o que quiserem. Aí o jogo não é fundamental. Outra questão é que seja o jogo pelo jogo, algo inconsequente. E como é que nós sabemos qual é a diferença? A diferença, aliás, na literatura, os jogos com propósito educativo chamam serious games, que é completamente diferente de um games. Os serious games são jogos que têm claramente um propósito educativo e que devem ser discutidos nessa função. O que é que seria isto? Nós fizemos este jogo, o que é que este jogo nos ajuda a aprender? O que é que nós podemos retirar deste jogo? Consequências para a minha vida. Consegui, cheguei a um nível que eu não sei, o que é que eu fiz para pedir? Bati com o jogo, atirei o jogo para o chão, zanguei-me, fiquei frustrado, ou pedi ajuda e tentei superar. Que estratégias é que eu usei para superar? Esta discussão é uma discussão magnífica e pode e deve ser feita com os jogos. Mas aqui os jogos são sérios, têm um propósito sério. E depois a outra seria a ocupação do tempo sem mais, não é? Ou seja, têm que estar ali e vão ou leem ou fazem outras atividades avulsas, não é? E, portanto, o que é interessante é que isto seria uma perda de oportunidade para os processos de tutoria. Para que isto não aconteça, o que é que seria interessante? Que as pessoas têm que ter formação adequada. Seja, sem formação, vamos aproveitar aqui, vamos acabar às 30, 31, para depois poderem fazer as perguntas mais tarde, não é? Se não houver um espaço, tem que haver um espaço nas escolas para que eu me possa pensar a mim próprio, que me possam ajudar a pensar. Há muitas experiências nas escolas, muito bem sucedidas, uma delas nós vamos ouvir agora, mas há outras, por exemplo, que trabalham os processos de mentoring não numa perspectiva remediativa, mas numa perspectiva preventiva. Exemplo, varrer todos os miudinhos do quinto ano, com estratégias de autorregulação da aprendizagem e mentoring, dividi-los por grupinhos. Uma história lindíssima, um efeito muitíssimo bom. No quinto e no sexto ano, varrer os miudinhos todos. Qual é a ideia? A ideia é expectar que eles no sétimo ano tenham melhores competências. Nós fizemos isto e temos dados sobre isto. Funciona, não é? Isto é nacional, não estou a falar não estou a falar do MIT, não estou a falar do Kansas, não. Portugal, aqui, experiências portuguesas em que funciona. Portanto, e o que é que acontece com estes miúdos? Eles começam a pensar-se eles próprios e a repensar as estratégias e a trabalhar com os outros. Isso ajuda-os a trabalhar. E esta é a perspectiva autorregulatória das tutorias. Ok? Pronto, 10h30, aqui um processo autorregulatório. Agora aqui teremos uma parte muito mais interessante que vai contar o Dr. Mário de uma experiência e depois haverá um tempinho para nós podermos fazer algumas perguntas que tenho a certeza que têm, perguntas irreprimíveis, que não podem parar e que querem fazer. Sim, muito obrigado, não tenho nada a acrescentar, o professor já encaminhou, ainda bem, obrigado, e obrigado também pela apresentação, só dizer que não estejam preocupados em reter informação estática, porque depois nós vamos disponibilizar a gravação e podem visualizá-la às vezes que entenderem necessárias. Dr. Mário Rocha, agradeço a sua participação e Olá, bom dia a todos. Antes de mais, desejar a todos um bom ano e muita saúde, que todos nós agora precisamos sempre, não é? Mas agora mais do que nunca, para ver se conseguimos vencer esta pandemia. Dizer-vos também que é um gosto estar aqui perante vocês, mas também cumprimentar o professor Pedro Rosário, que é sempre um enorme privilégio estar a ouvi-lo e tê-lo como uma pessoa de referência neste crescimento que nós vamos fazendo em conjunto também. Eu andava aqui, estou aqui a falar, porque estou à procura da minha apresentação para vos apresentar, não sei se já estão a ver alguma coisa. Ela começou no fim, deixem-me só passar para trás. Desculpem, aqui para tirar. Muito bem.
Bom, eu vou começar por vos falar sobre o apoio tutorial específico, dizendo-vos que tenho uma certa repulsa por estes rótulos que nós vamos andar as coisas, e quando nós nos concentramos no apoio tutorial específico, estamos sempre a concentrar-nos numa medida que é remediativa. Não vou aqui estar a fazer grandes enquadramentos normativos acerca do apoio tutorial específico, estou a falar para diretores e saberão disso tão bem ou melhor que eu, mas a verdade é que esta ideia que o professor Pedro Rosário aqui transmitiu muito bem, de que devemos atuar a montante, e é por isso que as teorias da autorregulação funcionam tão bem, porque elas são tão preventivas e que fazem com que depois a jusante não seja sequer necessário recorrermos a um apoio tutorial específico. Mas estamos a falar disso, estamos a falar aqui de apoio tutorial específico, foi para isso que me convidaram, e então vou tentar dar-vos aqui alguma do que é a nossa experiência à volta desta medida. Nós somos um agrupamento com cerca de 1000 alunos, que vão desde o pré-escolar, neste caso, até ao 11º ano, desde há 2 anos esta parte, que nós temos secundário, e a verdade é que temos 3 grandes centros, 2 escolas básicas com JI e uma escola básica com terceiro ciclo e secundário, e segundo ciclo, e a verdade é que quando nós pensamos nesta medida, pensámos logo num contexto que nos parece muito maior, muito mais amplo do que uma mera medida remediativa, e é por isso que falamos aqui no LPCRIS, porque abrangemos tudo o que seja as tutorias, tudo o que seja as mentorias, no sentido de atuarmos o mais precocemente possível. Mas concentrando-nos aqui no apoio tutorial específico, à semelhança do professor Pedro Rosário, também vou começar pelo fim, não por um vídeo, não tenho assim uma apresentação tão apelativa, mas devia dizer-vos que quando nós pensamos como é que implementamos um apoio tutorial específico, temos sempre que pensar nos constrangimentos, aquilo que temos à nossa frente e que já vários estudos nos apontaram, várias apresentações de vários seminários apontam sempre estes mesmos constrangimentos, e nós temos que olhar para eles e ver o que é que podemos fazer para os vencer. E quando falamos de medidas de autoajuda e de interajuda, estamos naturalmente também a olhar para aquilo que diz o roteiro do apoio tutorial específico do Plano 21-23. Sabemos, volto a repetir, como é que estas medidas existem e em que normativos elas existem, o apoio tutorial específico no despacho normativo 10B, complementado agora pelo Plano 21-23, e nós aqui o que vos trago é uma concentração naquilo que é a monitorização e capacitação. Com a experiência do TAPE, e somos orgulhosamente TAPE desde 2009, apostamos muito nestas duas vertentes que convivem muito bem lado a lado. Dizia o professor Pedro Rosário, parafraseando Catalogin, que não há nada mais prático que uma boa teoria. E a verdade é que nós gostamos muito de nos apoiar no que diz a investigação para que os nossos caminhos sejam muito mais robustos e sejam muito mais seguros sob o ponto de vista daquilo que vamos implementar com os alunos, porque isto, como diz o professor Pedro Rosário, não é brincar, isto é fazer algo muito sério, trabalhando muito sério com os alunos de uma forma muito paulatina e muito resguardada e respaldada na tal investigação. E esta capacitação dos professores tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com esta necessidade de dar esse know-how aos professores. E quando também falamos no apoio tutorial específico, pensamos sempre para que é que o usamos. Para que é que usamos o apoio tutorial específico? Novamente posso vos dizer que, como medida remediativa que ela é feita já num processo muito ajusante, onde os problemas atrás existiram muito, uma vez que quando se implementam medidas de tutoria ou de mentoria muito mais a montante, de uma forma de evitar os tais problemas, trabalhando os processos motivacionais nos alunos, muitas vezes não temos que recorrer então a este apoio tutorial específico. É por isso que no agrupamento de escolas de Cristelo cada vez há menos alunos inseridos no apoio tutorial específico, porque os problemas vão sendo resolvidos montante. E estas figuras
da tutoria, incluindo também o apoio tutorial preventivo e temporário, que está consagrado no artigo 8º do 54, como vocês sabem. E como é que se faz então, como é que se planeia a intervenção de um apoio tutorial específico? Sobretudo através de uma grande identificação e de uma grande vontade de implementar um plano baseado na capacitação. Uma capacitação que, há pouco dizia-se na sessão anterior das 9, que os professores tutores não têm que ter um perfil, porque essa ideia de ter um perfil é como se estivéssemos sempre a rotular também as pessoas. E eu concordo plenamente com isso, mas quando nós falamos no perfil, o que estamos a falar é na capacitação de todos, para que todos possam ser professores tutores. E esta identificação dos professores, esta formação dos professores e depois a identificação das necessidades e construir este professor tutor que vai ele próprio associar-se com o aluno e vai ele próprio adequar-se às necessidades dos alunos é extremamente importante para que ele possa também definir objetivos com os seus alunos, objetivos muito claros, muito realistas, que possam ser adaptados a cada aluno, com metas também que sejam elas também concretizáveis, ambiciosas, mas concretizáveis, e que tudo isto seja monitorizado de uma forma muito próxima, quer com plataformas que se façam internamente, que se construam internamente, para que elas possam conviver com todo o imancial de medidas que gravita à volta do aluno. Sabemos perfeitamente que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E se é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, então todos têm que estar atentos ao que se passa e que gravita à volta dessa criança. E é por isso que nós desenvolvemos desde muito cedo, desde 2010, plataformas que nos permitem centralizar a informação e, no caso do apoio tutorial específico, no plano do aluno, mais uma vez temos os escritores que nos permitem fazer esta abordagem, onde todos são convidados, todos que intervêm no processo educativo do aluno, desde o aluno às equipas educativas, mas depois também os encargos de educação através de relatórios que são emitidos, todos trabalham em rede, todos trabalham colaborativamente, todos bebem a mesma informação no mesmo local, para que não haja grande dispersão e ao mesmo tempo não haja grande burocracia. Isto permite-nos, com a tal capacitação, concretizar um apoio tutorial específico que seja o mais proximal do aluno, mas ao mesmo tempo também que alcance resultados muito mais próximos daquilo que nós pretendemos, porque acreditamos muito que através da capacitação de todos, através de uma disseminação dessa capacitação de uma forma interna e através de uma articulação e envolvimento quer dos centros de formação, quer das instituições de ensino superior, podemos fazer uma capacitação que vá ao encontro dessas necessidades nos nossos alunos. Temos a sorte, como dizia há pouco, de termos esta ligação ao professor Pedro Rosário, mas também temos a sorte de ter connosco a doutora Tânia Nunes, que trabalhando neste grupo de investigação faz esta ponte muito próxima entre a escola e a investigação e ao mesmo tempo traz a investigação para dentro da escola e leva a escola também para a investigação. E esta forma de trabalhar em que todos trabalham em equipa, todos se comprometem, há um compromisso coletivo com o sucesso das crianças, o sucesso educativo das crianças e do jovem e que aumentando, portanto, também a eficácia destes programas e diminuindo o dropout, como a investigação própria diz. E quais os impactos? Os impactos, se nós olharmos aqui para o lado direito do ecrã e olharmos para os constrangimentos que eu apresentei no slide inicial, percebemos perfeitamente que nós podemos construir perfis de tutores quando falamos em capacitação. Não é porque há um professor A, B ou C que não serve para tutor, todos servem para tutor, o que tem é que todos ter capacitação e investir muito nessa bolsa de tutores com capacitação pode ser uma boa via de comprometer também todos. Autonomizar a gestão das horas de tutoria, também mais uma vez sabemos todos como é que essas horas são atribuídas por via do despacho normativo, mas e do plano 21-23, mas que sabemos também como as podemos gerir no sentido de dar maior flexibilidade aos professores, constituir grupos que possam ser realistas no sentido de se conseguir trabalhar o melhor possível, com
uma abordagem periódica, semanal, sempre à mesma hora, sempre com os mesmos alunos, para que essa rentabilização da eficácia da medida seja conseguida. E esse trabalho da rede, esse trabalho colaborativo e, ao mesmo tempo, esta criação das tais plataformas internas, em que todos trabalham no mesmo local, põem informação no mesmo local e todos a veem no mesmo local, gerando relatórios automáticos para diminuir a burocracia dos professores, porque nós também temos que olhar para este lado, nós diretores. Os professores não podem ser mergulhados em relatórios, em burocracias, diminuindo-lhes o tempo de trabalho direto com os alunos. E esta conciliação, então, que se consegue através da tal capacitação e através do envolvimento de todos, de tutor e tutorando, em que o compromisso e até a relação que existe entre ambos seja também aumentada através de uma formação e capacitação que se crê também dar mais ferramentas aos professores para que consigam fazer isso. E era só isto. Muito obrigado. Dr. Mário Rocha, muito obrigado. Dizer-lhe também que percebo nas suas palavras a gratidão em por conseguir trabalhar com pessoas que valoriza bastante, mas lá está, a sorte procura-se e somos felizes por isso. Neste momento podemos abrir o espaço para debates, podem ligar o som dos vossos microfones, colocarem as questões que entenderem. Nós ainda assim salvaguardamos uns minutos no fim para existir uma transição suave de uma sessão para a outra, mas agora sintam-se à vontade para intervir e disponham da presença destes dois intervenientes. E agora é o momento das perguntas irreprimíveis. Eu posso fazer uma questão? Claro. Eu achei muito interessante esta palestra do seu professor e também do meu colega Mário, já o tinha ouvido noutras ocasiões e acho sempre muito interessante estes momentos de partilha. Falando das mentorias e das tutorias, há um projeto que nós também queríamos iniciar, estou a tentar implementar aqui na escola de uma forma mais sistematizada, que é as tutorias e as mentorias de alunos mais velhos para alunos mais novos. E eu queria perguntar ao seu professor, em termos de capacitação destes próprios jovens, temos alunos de 12º ano e 11º que têm, portanto, são extraordinários e podem fazer este apoio, esta tutoria aos mais novos. Como é que nós devemos primeiro capacitá-los? Porque eu acho que realmente os professores precisam de capacitação. E no secundário, os que estão habituados anos e anos a dar só secundário precisam ainda mais dos que estão no ensino básico, porque aquela cultura de ensino secundário, de exames, ainda está muito enraizada, principalmente aqui em escolas mais de centro de cidade, mais antigas, e isto é uma cultura difícil de ir-se mudando, mas a verdade é que os tempos mudaram e nós temos que empurrar o barco no sentido da mudança. E então, primeira parte da capacitação dos professores, muito bem, nós temos um centro de formação que está a trabalhar nessa área. Como é que nós podemos fazer isso com os nossos alunos? O que é que o seu professor aconselha a fazer? Sim. Não, repare, primeiro é estabelecer isso, e esta é uma ideia muito boa. Essa ideia é muito boa, aliás, e vai de encontro àquilo que é expectável, que é que os alunos desenvolvam competências. Digo-lhe também que a investigação indica que os maiores beneficiários dos processos de tutoria são os tutores, não são os tutorandos. Quer os professores, quer nos tutores, porque fazem tutoria de pares, não é? Sempre. E repara, os nossos relatos são sempre que os professores dizem ajudou-me imenso a pensar, ajudou-me imenso a mudar a forma como eu dou aulas, porque, por exemplo, tipicamente o professor faz, só um exemplo muito pequenino, tipicamente o professor faz perguntas de conhecimento declarativo. O que é? Diz-me o tamanho do colarinho do Napoleão. E aquilo, coitado, Napoleão devia ter, não sei, ele era baixito, não é? Não sei, 39, 40, por aí. Mas não é mais ou menos entre o 38 e o 40, não. Ou tinha 39, ou tinha 40, o que seja, não é? As perguntas de tutoria não são assim. As perguntas de tutoria são para o desenvolvimento processual. Como é que aconteceu, porquê é que aconteceu, o que é que achas, o que é que poderia ter acontecido. Portanto, trabalha outros aspectos
do processamento cognitivo, como o desenvolvimento do conhecimento declarativo já foi, o processual e o condicional. E, portanto, isto é uma mudança de shift muitíssimo grande. Em vez de nós estarmos a tirar ao pato, não é? A ver se ele sabe ou não, eu agora tenho que explorar, ajudar a explorar. E isto é muito interessante porque esta mudança verdadeiramente transforma a sala de aula. E aquilo que as pessoas estão a dizer é a tutoria ajudou-me, sobretudo como professor, porque modificou a minha forma de abordar a realidade e de perceber que há outras leituras e outros processos. O que é que tenho que fazer em relação aos miudinhos do 12º ano? O mesmo que faz em relação aos professores. O mesmo, ou seja, ajudá-los a pensar, e isto tem 2 em 1. Repare, ajuda os alunos do 12º, que como vão trabalhar com os mais novos, também têm que se repensar a si própria. Mas como é que eu vou falar de gestão do tempo se eu sou um desastre? Eu também tenho que trabalhar aqui a minha gestão do tempo. Isso é de facto importante, está a ver? Há uma história destas da sabedoria oriental, é curioso porque a sabedoria é sempre oriental, não é? Os ocidentais nunca somos sábios nestas histórias, não é? Uma história muito engraçada que uma senhora ia com o filho ver um destes gurus, não é? E estavam os gurus no cimo da montanha, ela lá subiu à montanha rapidamente e disse, olha, sábio, eu aqui tenho o meu filho e ele come açúcar e eu queria que ele comesse menos açúcar. E ele diz, ok, então volte daqui a 15 dias, por favor. A senhora lá deixa a montanha, volta e daí a 15 dias sobe a montanha, tal, chega lá acima e ele diz para o miudinho, olha, voltei e tal, muito bem e tal. Então e o que é que tem aqui a dizer ao meu filho? Ele olhou para ele e disse assim, deixa de comer açúcar. E a senhora ficou um bocado espantada, mas deixa de comer açúcar? Sábio, mas isso, se era só para dizer isso, já podias ter dito há 15 dias. E ele diz-lhe, é que há 15 dias eu ainda comia açúcar. Não é? Há 15 dias eu ainda comia açúcar. Portanto, esta congruência é de facto importante. E estes processos autorregulatórios ajudam, sobretudo, a trabalhar esta coerência, esta consistência. Portanto, o que é que deve fazer com os miudinhos? O mesmo que vai fazer com os professores. E, sobretudo, monitorizar o trabalho dele. Tem que trabalhar os professores para depois poder trabalhar estes processos com outros. Mas isto já existem modelos destes, ou seja, é bom, volto a chamar a atenção, eu percebo que as pessoas gostem de fazer coisas, mas têm que fazer coisas com suporte, porque sem suporte depois as coisas podem não funcionar. Mas é uma boa ideia, muito boa ideia, e já foi experimentada e já foi validada, não é? Há muitas experiências dessas com sucesso, é muito boa ideia. Mais questões? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Não sei se posso intervir. Isto é que é um diretor de escola altamente inclusivo, que se chama aluno. Isto é que é. Exatamente, exatamente. Isto é que é um modelo para todos, estão a ver? Sou sempre aluno. Entrei para a escola, nunca mais cá sair. De forma que sou sempre aluno, não é? Já somos 2. E quero efetivamente vestir essa camisa de aluno, porque só me encontro bem no meio deles. A razão de ser de não ter aqui o meu nome é que eu já cheguei um pouco atrasado e entrei sem reparar, efetivamente. Eu sou Manuel Portugal, sou diretor do Agrupamento de Escolas de Estelrico da Beira, a capital do queijo Serra da Estrela. Portanto, aqui isso é que é importante, o queijo. Produtos genuínos. Isso é que é muito importante. Sou um rapazola com 25 anos feitos, mas que gosta muito disto e que tem dedicado alguma coisa a isto. Esta temática e o programa das tutorias para nós é extremamente importante. Tem sido efetivamente uma estratégia de sucesso deste agrupamento. Eu revejo-me em muitas das afirmações aqui preferidas, nomeadamente o Dr. Pedro Rosário, com o meu colega Mário Rocha, sobre a questão da implementação das próprias tutorias. Quando abraçámos desde o início o programa das tutorias, e na altura também olhámos para o professor e também esbarrámos o perfil, tem que ter perfil, e o perfil, e o perfil. É evidente que caminhando, e o caminho faço efetivamente caminhando, aprendemos o seguinte, e estou perfeitamente de acordo de que qualquer pessoa pode ser um professor tutor. E como diz o professor Pedro Rosário, o professor tutor aprende muito. Aprende muito porque ele tem um papel para nós, e está desenhado no nosso programa de mentoria do agrupamento, que é o papel, se calhar, para nós mais importante que o próprio diretor.
é ele que faz a ligação entre o aluno, entre a escola e até entre a própria família. É ele que no fundo, orienta, coordena, ajuda a organizar o próprio aluno em contexto de escola, em contexto comportamental, em contexto de aprendizagem, em contexto de orientação. Quando diz aqui que é extremamente importante definir os objetivos do aluno. Muitos destes nossos alunos nem objetivos ainda tinham, ou têm. As próprias famílias, nem objetivos têm as próprias famílias. No nosso mundo, onde a vida desta gente é uma vida dura, uma vida amarga, digamos assim, não é fácil, por vezes, a família acompanhar a vida escolar dos próprios filhos. E descarrega, desculpa a minha expressão, um pouco em cima da escola. E nós, na escola, num serviço que fazemos de missão, procuramos dar efetivamente a resposta à própria família. E os professores tutores são efetivamente aquele agente de confiança, quer por parte da família, quer por parte do aluno, que se encontra na escola e que orienta o próprio educando no seu processo educativo. O papel fundamental do professor tutor é sobretudo este. É aquela pessoa a quem o aluno confia, desabafa, chora, ri, conversa e efetivamente caminha. E eu ensino a caminhar, eu ensino a definir os seus objetivos. E neste processo o próprio professor aprende o quê? Aprende a perceber que tem que ouvir o próprio aluno e tem que, com função dos objetivos do próprio aluno, daquilo que o aluno pretende ser, daquilo que o aluno pretende caminhar, orientá-lo nesse mesmo caminho. É evidente que isto é um processo de aprendizagem, quer por parte do professor, quer por parte do próprio aluno. Agora, quando me dizem que a questão do perfil, não é um perfil, isto é um serviço de missão. Eu acho que todos os professores deviam passar pela experiência de tutores, mas desempenhar efetivamente o papel de tutor, porque ele é um papel extremamente rico, para além das sessões semanais que devem ter e constam no horário para acompanhamento semanal daquele aluno. Ele não é apenas um acompanhamento semanal, é um acompanhamento diário. O professor tutor deve estar sempre disponível para o seu tutorando. Deve estar sempre pronto para ouvi-lo e para que, efetivamente, o seu tutorando diga assim: eu, com este professor, encontro-me sempre. Ele está sempre disponível para me ouvir. Ele está lá. Portanto, esta medida para mim é fantástica. Sempre a abraçámos. Achámos que era um projeto que devíamos agarrar e temos efetivamente sucesso com ele. Temos orientado muitos alunos e, efetivamente, parabéns, porque é uma medida, uma estratégia, para mim, possivelmente das melhores que já se implementaram nas escolas. Diretor, muito obrigado. Eu tenho que te pedir que conclua. Ok, obrigado. Mas obrigado pela sua intervenção. Dava só 1 minuto a cada um dos nossos... Obrigado. Desculpem só estar a dar 1 minuto, mas 1 minuto a cada um dos nossos 2 convidados para comentar, se assim o entender. Obrigado. Estamos mesmo no limite. Obrigado. Se calhar era melhor que alguém pudesse fazer mais alguma pergunta ou algum comentário. Portanto, estamos de acordo. Estamos de acordo? Temos 2 minutos, sim. Posso? Sim, por favor. É o seguinte, este vai ser apesar de já ser professora há alguns anos, este vai ser o meu primeiro ano em que fui convocada para ser professora tutora. Ser professora tutora. E depois do que ouvi aqui, fiquei com um certo receio, porque acho que é uma responsabilidade muito grande e começo a duvidar se tenho instrumentos, se sou detentora de estratégias que realmente possam cumprir a função para a qual fui chamada a desempenhar. Tenho com certo receio, desculpe, sinceramente. Não. Aqui, é a primeira vez que eu estou aqui neste papel e não sei como é que... Repare, a ideia é, houve um conjunto de formações já para um conjunto de tutores, não é? E que as escolas têm e que podem agora fazer formação de pares, digamos assim, essa era a ideia, não é? Claro que a pandemia veio estragar aqui a volta as coisas não foram muito fáceis, enfim, e as coisas ficaram um bocadito, digamos assim, como o povo diz, em águas de bacalhau. Mas, digamos assim, eu acho que se a pressão é grande, é preciso formar as pessoas. Repare, eu percebo isto é como se fosse assim, agora vai começar a dar aulas de chinês,
e tem umas ideias de língua, estudou inglês, estudou latim, mas não tem a mínima ideia de que é chinês. Claro que pode aprender, tem competências, sabe? Mas quer dizer, mas eu percebo, não é? E portanto, se calhar era bom que a escola se munisse quer das pessoas que fizeram formação, quer de outras ferramentas para que consiga essa formação, não é? Repare, por exemplo, estes projetos todos que nós temos projetos relacionados com as CIM, temos projetos, escolas que conseguem os seus próprios patrocínios para conseguir a investigação, ou seja, há muitas maneiras de chegar a este resultado, não é? Agora, é preciso ser também criativo para procurar as questões e procurar projetos para conseguir ter a formação e a supervisão, e agora com o online isto pode ser feito em qualquer etapa. Nós temos Bragança, toda a Bragança, temos um projeto em toda a Bragança, e é um projeto que corre super bem, todas as escolas de Bragança, e uma parte grande desse projeto é online, não é? Ok. Nós temos de terminar, mas deixe-me só dizer que, e para todos, que as questões relacionadas com formação, por exemplo, umas outras, podem enviar mesmo para o e-mail geral da DGE, porque a informação vai chegar ao sítio correto e rapidamente nós vamos poder dar uma resposta à ansiedade em questão, entre aspas, e também dizer que no seu caso em concreto, eu acho que se calhar, sem prejuízo de contactar o professor Pedro através do grupo que ele dirige, pode também começar por contactar o PFAI ligado à escola e a partir daí perceber o que é que o PFAI tem em termos de catálogo formativo que a possa eventualmente ajudar. Esse será um primeiro princípio. Pronto, mas depois pode sempre contar com a nossa ajuda, como é óbvio, na DGE, que teremos todo o gosto em fazê-lo. Estamos mesmo no limite, 1 minuto para passarem para a próxima sessão. Eu quero agradecer a todos terem estado connosco durante esta hora, agradecer aos nossos intervenientes muitíssimo, isto é inteiramente o mérito da presença deles e pronto, e contamos ver-vos numa próxima oportunidade. Teremos todo o gosto em voltar a falar sobre este assunto. Portanto, obrigado. Boas sessões. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Até já. Obrigada.